Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você está passando aqui pela primeira vez vendo o nosso vídeo, eu me chamo Arthur, sou professor de hebraico bíblico e se você tem o interesse de aprender mais sobre a palavra de Deus, você é alguém que estuda e tem o desejo de se aprofundar um pouco mais, quer ser alfabetizado no hebraico bíblico, chegou a sua oportunidade. Eu posso ser o seu ajudador, o seu facilitador para entender o hebraico bíblico e alfabetizar você. Então, se você tem esse interesse, eu tenho um curso de hebraico bíblico. Se você quiser fazer parte dele e se tornar um aluno meu, está aqui aparecendo para você agora na tela o meu Instagram. Você pode me chamar lá e também você pode estar deixando na descrição aqui do vídeo, que também esse vídeo vai estar disponível no YouTube, ou também você pode deixar no meu privado aqui do TikTok, tá certo? Então, me chama lá que eu vou ter o prazer de atender você. Mas nesse vídeo eu quero trazer aqui uma informação dentro do capítulo 22, verso de número 15, do livro do Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação. Esse texto aqui é um texto que é muito mal interpretado, mal compreendido por algumas pessoas. E eu quero ler aqui o texto e quero te explicar quem são esses cães que o livro do Apocalipse ele mostra. Ele diz aqui, e ficarão de fora os cães. Então eu vou te mostrar à luz do seu contexto e também vou dar aqui um panorama onde essa palavra cão também aparece na Bíblia e nem sempre a palavra cão ela está relacionada a algo pejorativo. Então tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo. Fica comigo aí, pega a sua Bíblia, a sua caneta e o seu papel para que você tome nota de tudo aquilo que eu vou estar te passando, tá certo? Vamos lá! Apocalipse capítulo de número 22, verso 15 diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, Apocalipse capítulo 22, verso 15, ele põe aqui uma lista de quem vai ficar fora. Fora de quê? Fora da salvação. Esses aqui não vão ser salvos. Por quê? O verso de número 14 vai explicar. E aí eu vou ler o verso 14 e volto aqui para te explicar na Bíblia quem são esses cães. Te mostro a palavra grega que aparece aqui. Mas vamos lá. O verso 14 diz assim, ó: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, esses aqui que estão lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, indica que essas pessoas aceitaram a graça de Deus e o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz purifica essas pessoas dos seus pecados. Então, essas pessoas aqui, do verso 14, são pessoas que aceitaram o sacrifício de Cristo e tiveram os seus pecados perdoados por Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, essas pessoas receberam a graça de Deus, estão fazendo parte agora da salvação, porque aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus. Em contrapartida, esses do verso 15 rejeitaram a graça de Deus, viraram as costas para Deus e enveredaram-se por um caminho contrário à palavra de Deus. Por isso que ficarão de fora. Agora vamos lá. Quem são esses cães que o livro do Apocalipse mostra? Em primeiro lugar, a palavra grega que aparece aqui é a palavra grega kunis, que significa cão. E também a palavra kuon. Essas duas palavras têm o sentido de cão. Ou seja, o que significa kunis ou kuon? Significa um homem de mente impura. Tudo isso aqui está sendo relacionado a um homem que se prostitui, a um homem devasso, a um homem que se entrega ao pecado da prostituição. Eu vou mostrar para você aqui o que David Stan diz no comentário judaico do Novo Testamento. Está aqui o comentário judaico do Novo Testamento. E olha o que ele diz. Ele diz assim, ó. Ele vai dizer que a palavra grega que aparece aqui é essa que eu acabei de falar, kunis, e significa cachorro. Agora, o cachorro está relacionado com o quê? Segundo o texto. Esse texto aqui de Apocalipse, ele pode também ser entendido à luz de Deuteronômio, capítulo de número 23, verso de número 18. Eu vou ler aqui para você. Deuteronômio, capítulo de número 23, verso 18. Olha o que diz o texto. Não trarás salário de rameira. O que é rameira? Rameira é uma prostituta. Nem preço de cão à casa do Senhor. O que é cão aqui? Também relacionado a prostituto. Ou também pode significar aqui ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, ou seja, referindo-se a homens sexuais. Agora, veja bem, ele diz, não trarás salário de rameira, que é prostituta, nem preço de cão, que é prostituto ou homossexual, à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Então, Deuteronômio, capítulo de número 23, verso 18, deixa bem claro que esse termo cão está referindo-se a homem prostituto, aqueles que se envolvem com pessoas do mesmo sexo ou também que se relacionam com muitas mulheres. É isso que o texto ele está querendo dizer. Agora veja bem, o termo aqui para cão, embora ele esteja envolvido com a questão sexual, quando a Bíblia fala de cão,
você percebe que lá no Novo Testamento, Jesus fala assim, olha, não lanceis as vossas pérolas aos porcos, nem deis as coisas santas aos cães. O que Jesus está falando? Cão aqui, que Jesus apresenta, são as pessoas que viram as costas para a sua palavra. Cães são pessoas que desprezam a palavra de Deus, que se voltam contra a palavra de Deus. Ou seja, elas não têm a compreensão do que é sagrado. Logo, se você dar a palavra, logo se você joga essa pérola a pessoas que não querem compreender a palavra e não têm essa compreensão do que é essa preciosidade, simplesmente ela vira as costas e desprezam aquilo que você tem de precioso. Então por isso que você tem que identificar pessoas que são comparadas figurativamente a cães, que são pessoas que desprezam a palavra. O comportamento dela já está dizendo que ela não está nem aí para a mensagem que está sendo pregada. Então, no livro do Apocalipse, o termo cão está relacionado intimamente com homossexualidade. É isso que o texto ele apresenta à luz do comentarista David Stan no comentário judaico do Novo Testamento. Agora perceba o seguinte, esse termo cão, que eu já expliquei para você, ele está intimamente ligado com impureza e falta de respeito. Quando você ouve esse termo aqui, cão, por exemplo, lá em Filipenses capítulo de número 3, verso de número 2, Paulo fala assim, ó, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os cães. Quem são os cães que Paulo está falando? São pessoas que, primeiro, desprezam a palavra, não querem ouvir a palavra, viram as costas para a palavra e têm falta de respeito com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho. Eles não querem ouvir. E também são pessoas que estão mergulhadas em impurezas sexuais. É isso que o texto apresenta. Agora, dito isso, eu quero mostrar para você que nem sempre a palavra cão está envolvida num sentido pejorativo. Por exemplo, você percebe que no Antigo Testamento tem um homem chamado Caleb. Você já ouviu falar? Caleb, no hebraico bíblico, é chamado de Calev. E você sabe o que significa o nome Caleb? Caleb, que no português nós chamamos de Caleb, tem um significado hebraico de cão. Agora, veja bem, por que Caleb tem o significado de cão? Arthur, pelo que você me apresentou aqui, então, não é um bom nome. Cão aqui na Bíblia não está falando de uma boa coisa. Agora aí você se engana. Por isso que você não pode pegar um significado e aplicá-lo a todos os textos. Para você entender a palavra de Deus e para você fazer uma boa explicação a respeito do texto que você está lendo, você precisa conhecer esse termo no seu devido contexto, o que ele significa. Então o nome Caleb, mesmo que signifique cão, ele significa algo bom. Por quê? Porque o cão, ele é um símbolo de coragem, ele também é um símbolo de lealdade e ele é um símbolo de companheirismo. Perceba, Caleb era um homem muito corajoso, porque enfrentava guerras, lutava a favor dos israelitas. Foi aquele que, quando foi espiar a terra, falou para Moisés, não Moisés, a terra é boa, vamos lá, vamos tomar, vamos possuir a terra, porque Deus tem dado nas nossas mãos. Enquanto isso, 10 dos espias falaram que, não, vamos entrar porque a terra tem gigantes, é isso, é aquilo outro. Mas Caleb era um homem corajoso. Por isso que o termo cão, ele também tem um símbolo positivo de coragem. E também, Caleb era um homem extremamente leal a Moisés. Por isso que o cão, ele mostra a sua lealdade ao dono. Por isso que Caleb tem esse nome, Caleb, cão, porque ele era leal. E também era um homem extremamente companheiro, porque sempre acompanhou o ministério de Moisés, e foi ele, junto com Josué, que da geração antiga, que possuiu a terra. Então, dentro desse texto do livro do Apocalipse, que eu mostrei para vocês, que aparece a palavra cão, mostrei o significado que aparece aqui, e também mostrei para vocês que nem sempre o termo cão é pejorativo na Bíblia. Eu queria fazer uma pergunta para você. Esse texto que eu acabei de explicar agora, essas informações, te ajudaram de alguma forma? Sim ou não? Te ajudaram? Então, se te ajudou, por favor, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, coloca nos seus status no WhatsApp, coloca nos seus grupos, espalha isso para todo mundo, porque nós precisamos divulgar, espalhar, propagar a palavra de Deus e os ensinamentos da sua palavra, tá certo? E mais uma vez eu quero te falar que se você quiser estudar de fato o hebraico bíblico comigo, quer aprender as escrituras com mais profundidade, você tem essa oportunidade, me chama no Instagram que está aparecendo aqui agora na tela, e também eu tenho uma mentoria onde você pode estudar a Bíblia diretamente comigo, 1 hora durante a semana. Então você vai escolher aí um dia na semana e 4 dias no mês você vai ter a oportunidade de estar estudando comigo por apenas R$60 mensais. Então se você quiser ter essa oportunidade de estudar a Bíblia diretamente comigo,
Não perde tempo, eu tenho poucas vagas, aproximadamente 8 vagas somente, então me chama agora no Instagram que está aparecendo aí, e também no privado aqui do TikTok, ou na descrição aqui, nas mensagens, pode colocar aí e deixar o seu contato, que eu vou estar entrando em contato com você, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família, e eu espero você no próximo vídeo.